Bom dia, primeiro ano, tudo bem com vocês, meus queridos? Saudade de vocês, hein? Né? A gente tem falado um pouquinho aí, mas meio que distante, mas ainda bem que agora a gente está mais perto. Deixa eu ajeitar aqui um pouquinho para ficar melhor, para a gente se ver. Isso aí, que aí agora sim. Tudo bem com vocês? Graças a Deus, eu espero que vocês estejam bem também. E a gente também está bem. Estamos levando essa quarentena, confiando de que tudo daqui a pouco vai passar e a gente vai voltar à nossa normalidade, se Deus quiser. Pessoal, a gente vai fazer uma revisão, né, ao longo desses 2 meses aí, com um livro que nós já começamos, mas a gente vai rever, porque às vezes fica algum conteúdo que, acabei esquecendo isso aqui, não sei como é que eu faço, aí a gente vai rever isso daí, eu vou explicando com vocês e vou trazendo com vocês atividades novas, já que as atividades que estão no livro a gente já fez, tá? Nós vamos começar esse livro aí, o livro de vocês, preste atenção, ele começa com o capítulo 1, né, lógico, mas com uma leitura de uma crônica de Rubem Braga. Meu ideal seria escrever. Vocês já fizeram essa leitura, nós já fizemos as correções, as atividades, e depois que eu terminar essa aula aqui, eu vou passar uma atividade, vou dar um tempo para vocês fazerem, ela será em dupla, né? Vocês podem compartilhar um com o outro aí, formar dupla dentro do próprio WhatsApp, fazer a criação e vai ser bacana e eu vou corrigir ainda hoje, tá bom? A gente vai começar e nós vamos retomar o conceito de literatura. O que é esse conceito de literatura? Né? Se você parar para pensar aí na sua casa, o que você imagina que seja? Literatura é o quê? O que pode ser literatura? Literatura é quando eu escrevo um poema, literatura é quando eu escrevo um conto, uma crônica, também, isso também é literatura. Mas a literatura, conceitualmente, a gente vai chamar de a arte de se escrever, é a arte de usar a palavra. Toda vez que eu trabalho a palavra esteticamente, eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo literatura. Eu não estou pegando a palavra no sentido real, mas eu trabalho a palavra no seu sentido figurado. Então, ela é uma produção mais estética, né? Quando eu vou criar, eu posso criar, a gente tem o mesmo tema, quero falar sobre amor. Cada um vai falar sobre o amor de uma forma diferente, vai usar a palavra esteticamente diferente para falar sobre o mesmo tema. Então, isso é literatura, é a arte de se escrever. Ninguém vai escrever igual, nós não vamos escrever igual, podemos trabalhar com o mesmo tema, mas de forma diferente, né? Então, essa palavra, essa relação que a gente tem com a palavra, a gente vai trabalhar essa forma estética dela, que ela vai buscar lá na realidade o belo, vai buscar na realidade aquilo que é belo, aquilo que é bonito, aquilo que é estético, para formar um texto que seja agradável aos nossos olhos, que seja agradável aos nossos ouvidos, à medida que a gente lê, à medida que a gente ouve um texto, à medida que eu ouço uma música, né? Lógico que a gente vai encontrar muita música por aí que a gente vai gostar muito e outras que a gente não vai gostar. Essa música é bacana, essa não é. Mas é literatura porque está trabalhando a arte da palavra. Mesmo que seja uma música que alguns considerem brega, né? E o muito interessante, crianças, é que a literatura, principalmente na arte da música, lá no passado, tinha um cantor chamado Valdir Soriano, que ele vai escrever uma música que eu não sou cachorro, não. A música, na época, todo mundo achou que era brega, mas o contexto daquela música, daquele texto literário que ele escreve, estava muito baseado na realidade da época, entendeu? Então, ele estava dizendo, estava se referindo às questões do Brasil, às questões políticas do Brasil. Então, muitos acharam brega, né? Essa música é brega, ela pode tocar, mas a intenção dele era completamente diferente, né? E aí a gente consegue perceber que essa linguagem que é estabelecida com o leitor, ela é diferente, né, do leitor que somos nós, interlocutores, ela é diferente de uma linguagem de jornal, por exemplo. Ela não é a mesma palavra, só que quando ela é empregada num texto literário, ela estabelece uma diferença bem grande entre um e outro, né? As palavras, elas são as mesmas, mas esteticamente elas são diferentes, né? O texto literário, ele faz contato com outras realidades, assim como eu acabei de falar sobre a questão de Valdir Soriano, né? Ele trabalhou dentro da sua canção uma realidade.
que ele estava vivendo, no período que ele estava vivendo, assim como Roberto Carlos, Caetano Veloso, né? Muita gente vivendo contextos sociais, políticos sociais complicados, e de que maneira eles expressavam talvez a sua indignação? Através da música. Né? E a música, o texto, o conto, as histórias, né, criadas pela imaginação humana, elas podem te levar a diversas realidades, a realidades diferentes. Né? E muito interessante também que a linguagem literária, a literatura, né, ela vai trabalhar com, além dela trabalhar com ela poder te levar a lugares diferentes, ela faz você ter reflexões também acerca do senso comum, as reflexões sobre o que é certo, o que é errado, as diversas possibilidades que a gente pode ter de ter coisas, né, situações transformadas, porque, poxa, a gente às vezes a gente assiste a um filme, né, que ele vai fazer parte da literatura. Se você termina de assistir aquele filme, você talvez compare aquilo a uma realidade, né? Poderia fazer assim. Já pensou se fosse assim? Olha quantas vezes a gente assiste filme que vai passar lá no século 25, no século 50, e aí você fica imaginando aquela realidade naquele tempo. Quer dizer, isso é fruto do quê? É fruto da imaginação, é fruto da estética de quem escreve, de quem cria, de quem faz o filme, né? Então a literatura, ela traz essas realidades para a gente de forma subjetiva. Por quê? Porque aquilo que eu escrevo, se eu quiser escrever uma história que vai se passar lá no século 50, né, essa história que um outro fizer, um outro autor escrever, ele vai escrever da mesma forma que eu? Não vai. Né? Então, por isso que ela é subjetiva. Cada um faz o uso da língua da maneira como ele acha que é. Entendeu? Por isso que ela é subjetiva. Tá entendendo, criança? Qualquer coisa pode botar aí que me pergunta que eu respondo para vocês. Né? A linguagem literária, ela vai falar de pessoas, ela vai falar de épocas, de contextos sociais diferentes. Né? O texto literário, ele realmente é desafiador. Né? Ele te leva a aprender coisas, a conhecer fatos históricos, pessoas, lugares. Né? Ele não é um texto que te acomoda. Ele não é um texto que não te faz refletir, mas é um texto que, mesmo sendo criado pela imaginação humana, ele é reflexivo, ele é extremamente reflexivo, né? Ele não é acomodado, né? Ele te desafia a novos pensamentos, as novas possibilidades, né? Ele abre a sua mente para novos horizontes. É diferente do texto que não é literário, o texto que tem fundo real. Né? Ele te mostra a realidade, mas o outro texto te leva a pensar mais, a sentir mais, de repente a ser mais emotivo, né? A trabalhar mais a sua emoção, mais a sua subjetividade. Beleza, pessoal? Alguma pergunta até aqui? Se tiver, Dedé, me explica isso de novo, que eu volto e explico para vocês novamente, tá bom? Agora, a segunda parte que nós vamos trabalhar hoje é a linguagem literária. As atividades nós já fizemos, eu vou trabalhar hoje a linguagem literária com vocês. A linguagem literária, na verdade, ela vai ter como objetivo principal a criação. A linguagem literária, ela trabalha com a criação de textos, lógica de texto, porque a gente está trabalhando com a linguagem literária. E a sua principal ferramenta é a palavra. Sem a palavra a gente não consegue escrever nada, né, criança? Então, a principal ferramenta da linguagem literária é a palavra. Né? E como que essa palavra ela pode ser usada em diferentes contextos, que é muito interessante, que a gente já acabou de falar ali, né? Que um assunto ele vai sendo amarrado a outro. Né? Então, é bastante legal isso, porque você pode pegar a palavra que é a sua ferramenta e criar vários textos. Né? E criar vários textos, eu acho que é muito legal essa coisa que a gente tem na nossa mente, usar a nossa imaginação para criar textos diferenciados, né? E querendo ou não, né, a linguagem que nós usamos, ela interessante, gente, que ela pode servir para o bem, quanto pode servir para o mal também, né? A linguagem literária, ou ela te traz coisas boas, ou ela pode te levar também por outros caminhos. Isso depende de quem escreve.
Depende de quem está lá escrevendo. Se é uma pessoa que tem um bom humor, se é para cima, ou se é uma pessoa gótica, uma pessoa mais fria. Quer ver um exemplo? Cecília Meirelles é assim, uma poetisa top de linha, né? Mas ela tem um livro dela, eu tenho até esse livro, depois eu vou mostrar para vocês. O livro é do começo até o fim só com poesias fúnebres, poesias que falam de morte. E aí você olha, você vê tanta poesia bonita de Cecília Meirelles, aí quando você pega essa que ela só fala de morte, você vê assim, meu Deus, mas que é isso, gente? Por que escreveu tanto livro? E o livro é grosso, o livro não é pequenininho não, são muitas e muitas e muitas poesias. Eu tenho que procurar onde ele está para mostrar para vocês. Ele só fala de morte, né? Ou seja, ela pegou ali a palavra, que é a arte de se escrever, e não trabalhou somente a questão do belo, somente a palavra numa estética bonita que você lê. Ai, que coisa linda esse poema. Não, ela escreveu de outras formas que muitos talvez vão olhar e vão dizer assim, ai, que é isso? Né? A gente tem uma música, eu acho que é do Titãs, que ele fala de quase todas as doenças. E a gente sabe que é um grupo bacana, é um grupo bom, muito bom de se ouvir. Aí, ou seja, fala de várias doenças no poema. Aí, como é que o cara cria uma canção dessa maneira? Ou seja, isso é a linguagem literária. A ferramenta que ele teve foi a palavra para escrever o que ele quis. Né? E a música fez sucesso. Né? E aí a gente vai trabalhando em cima disso daí, dessa questão da linguagem, e ela é muito subjetiva. Né? Cada um usa a ferramenta que é a palavra da maneira como bem convém. Por exemplo, a linguagem literária a gente sabe que é para trabalhar em textos estéticos, né? Como os poemas, como as músicas, os contos, as crônicas, os romances, porque é muito interessante. A linguagem literária realmente ela não é para ser usada no dia a dia, no toda hora. Por causa de quê? Por exemplo, você faz metáfora toda hora? Toda palavra, que toda vez que você vai conversar com alguém, você fica fazendo metáfora. Ah, Dedé, mas o que é metáfora? A metáfora é quando você faz uma comparação de uma coisa a outra, né, sem usar a expressão como, tipo assim, seus olhos são jabuticabas negras, você é um papagaio, hein? Quer dizer, você é como um papagaio. Você não fica, você de vez em quando solta essas pérolas, fazendo essas metáforas numa conversa do dia a dia, às vezes com um grupo de colegas, você solta, libera metáforas, mas não quer dizer que você faça isso toda hora, faça isso o tempo inteiro. Né? Agora, na linguagem literária, não. Na linguagem literária a gente tem metáforas, personificação dentro dos textos que são literários, né? Justamente por causa disso, porque você tem essa liberdade de poder usar a palavra da forma como você quer, né? O mesmo tema também, dentro da linguagem literária, ele pode ser abordado de diversas formas. Por exemplo, a atividade que eu coloquei para vocês vão lá no domínio público e vão pesquisar um livro de literatura infantil, né? Aí vamos supor que você escolheu um livro de literatura infantil, Clarice Lispector, que tem um texto de literatura infantil que é muito legal, que é chamada Vida Íntima de Laura. A Vida Íntima de Laura, ela vai contar a história de uma personagem que eu não vou contar, porque se vocês quiserem pesquisar e ler, vocês vão descobrir quem é que é Laura. E ela conta a história no ambiente, no contexto que Laura vive. Mas psicanaliticamente a gente vai analisar ela do lado de fora e vai trazer para a gente a realidade de Laura para a realidade nossa, do nosso contexto. Aí a gente vai lá e faz aquela comparação. Ou seja, a linguagem literária ela pode ser usada de diversas formas para expressar qualquer ambiente, né? Dependendo do lugar, dependendo do tempo, e pode dar para se fazer um paralelo entre lá e cá. Né? A gente tem histórias aí naquela revista Mundo Estranho, não sei se vocês conhecem, acredito que sim. A revista Mundo Estranho traz algumas histórias dos contos infantis, A Bela Adormecida, Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve, né, que na verdade era escrita com uma questão infantil, mas a realidade dessas personagens era outra, era do mundo real.
né? Então, aí a pessoa que escreve lá na revista Mundo Estranho, isso eu também já sabia desde da época de faculdade, ele vai relatar por que era Chapeuzinho Vermelho, quem na verdade era o lobo mau, quem era a vovozinha. E aí quando a gente lê aquilo, a gente se espanta, meu Deus, e eu só achava que era uma história infantil. Quer dizer, ela se tornou história infantil para trazer um alerta, né? Mas a realidade da onde vinha isso, a gente vai descobrir isso aí depois, né? Então, uma literatura, ela pode ter várias abordagens, né? Dependendo da nossa imaginação. Ela pode trazer um cotidiano, né? Para o campo da literatura. E aí, pessoal, basta a gente colocar a nossa imaginação para trabalhar, para funcionar e querer criar e querer produzir, né, sabendo que a literatura é isso, é a arte da palavra, e a linguagem literária, ela vai ter como instrumento a palavra, né? Então, que a gente leia um pouco mais, tudo aquilo que eu falei que está baseado no que está no livro, para a gente não ficar fazendo aquela leitura, eu fiz um breve resumo, aí eu coloquei aqui no quadro, mas isso aqui mesmo, o que tem nos capítulos, né, o conceito de literatura, linguagem literária. E aí vocês deem uma estudada. Material de exercício vocês já fizeram. Agora eu vou passar essa atividade e vou dar um tempinho para vocês fazerem essa atividade e postarem aí para a gente depois discutir, para depois a gente falar. Faça vídeo do jeito que eu pedi, tá bom? Um beijo, ó. Saudade de vocês, amo vocês, hein?